Acho que essa é a pergunta que muitos que nos ouvem querem que a gente, pelo menos, traga uma luz ou dê o rumo, né, para eles. E acho que ela é muito... Está no momento da gente debater isso, né? Como que a gente melhora, né, a nossa dinâmica da água aí, pensando em preparar esse momento que estamos agora de trazer, né, justamente talvez plantas de cobertura, talvez culturas cereais de inverno, né? Enfim, vazio outonal, ou como que junta tudo isso para a gente ser intencional, ou seja, preparar de fato para um verão que pode ter veranicos, que podem ter uma... Estamos no Rio Grande do Sul, e isso estendendo essa lógica, né, se estende para outros locais também, né, que possam estar nos ouvindo, que sempre podemos ter uma restrição hídrica, né? Então, como que a gente pode ser intencional com o sistema de produção para melhorar esse aspecto? Muito bem, essa é uma questão bastante relevante, viu, Felipe? Porque quando realmente nós estamos falando de altas produtividades de culturas graníferas, não só da soja, né, mas qualquer outra, o que já é de franco conhecimento é que é o seguinte, nós, para termos essas altas produtividades com rentabilidade, nós vamos ter que ter crescimento de raízes, né? E nós vamos ter que ter água para sustentar isso. Isso é uma questão óbvia do ponto de vista de fisiologia de plantas, né? Se eu não tenho água, não tem transpiração, não tem entrada de CO2, não tem fotossíntese. Bom, então isso é uma questão básica de fisiologia de plantas, né? Então eu preciso ter esse aporte hídrico, né, adequado para se ter altas produtividades. E eu preciso também ter aportes hídricos mínimos, né, para amortecer perdas em anos com estiagem. Então veja que eu estou colocando aí 2 pontos, né? Um ano que tem adequado suprimento hídrico com chuvas, e aí eu tenho que ter raízes para utilizar essa água, e em anos que tem estiagem, como esse último ano que nós tivemos, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, né, para amortecer um pouco as perdas. É lógico, quando a gente fala, né, em resiliência frente à seca, não quer dizer que nós vamos ter tecnologia para produzir soja com 2 meses de seca. Não tem jeito, vai chegar um momento que a planta não vai existir água no ambiente e não há manejo que dê jeito. A verdade é essa. Sem chuva não se produz nada. Mas nós temos sim tecnologias para atenuar esses efeitos do déficit hídrico. Mas do ponto de vista assim de maximizar a produtividade agora, né, pensando assim numa questão de bom suprimento de água vindo da chuva ou de irrigação, todas as lavouras de alta produtividade avaliadas até hoje nesses concursos que se tem aí, né, ou mesmo, né, em áreas experimentais, a gente sempre vê uma coisa que é constante, raízes crescendo em profundidade, tá? Então isso chave. Eu sempre digo, não tem almoço de graça. Se eu quero ter alta produção do nível do solo para cima, eu tenho que ter alta produção do nível do solo para baixo. Por quê? Porque existe essa alometria, que a gente chama na agronomia, né? Então precisa as coisas estarem casadas, né? Muito bem, então eu preciso ter esse crescimento radicular profundo. No caso da soja, vamos colocar uma cultura de primavera-verão, uma coisa primordial para eu ter isso é uma cultura adequada que vem antecedendo a soja. Seja uma pastagem bem manejada, uma cultura de cobertura, consorciada ou não, um cereal de estação fria bem manejado. Isso é fundamental para quê? Porque as raízes dessas plantas de outono e inverno vão decompor, e isso é um efeito muito significativo na facilitação do crescimento radicular da soja, que vem depois em profundidade. Outra coisa interessante, viu, Felipe, é que em todos os nossos estudos, né, o fator mais importante que garante à soja resiliência frente a uma estiagem é a profundidade efetiva do crescimento radicular. A cobertura do solo com palha é importante? É relevante, porque diminui a evaporação, picos de temperatura do solo, então isso é importante, sim. Mas a questão do crescimento radicular em profundidade, ele é extremamente importante porque ele afeta diretamente a capacidade de água disponível. Então isso é o que tem mais peso, né, em termos assim de tornar a cultura, vamos falar da soja aí, né, mais especificadamente, mais resiliente frente ao déficit hídrico, de um lado, ou dando à soja maiores tetos produtivos quando eu tenho água no solo. Quer dizer, nas duas situações eu preciso ter raiz, né? Quando tem água, eu preciso ter raiz para absorver nutrientes e essa água disponível. E quando está faltando ciclo de secagem de cima para baixo sempre, eu tenho que ter raiz lá embaixo para ainda continuar com suprimento hídrico para as plantas. Então, profundidade de sistema radicular é uma característica indispensável
para nós termos altas produtividades. E aí eu caso isso com o perfil de solo, né? Que é algo que a gente vem falando já há muito tempo, em algumas regiões mais, outras menos, mas nós temos aí 2 grandes limitadores de crescimento radicular em profundidade, né? Mesmo com bioporos, que é a questão do alumínio tóxico, né, em alguns ambientes, né, e também a restrição física imposta pelo adensamento, que é a compactação, né, em plantio direto. Então, esses são 2 fatores aí que mais interferem também nessa questão. Mas volto a dizer, né, uma condição sine qua non para eu ter alto crescimento radicular da soja é eu ter uma base muito boa que vem da cultura de outono e inverno, né, bem manejada. Né? E aí não é só a cobertura do solo com palha, é toda a estruturação de solo, é todos os bioporos contínuos, atividade biológica, carbono orgânico proporcionado por essas culturas de outono e inverno.